see heaven invading this place, and I see angels praising your holy name. I sing praises, I sing praises, I give you honor, worthy Jesus. And I see glory falling in this place, and I see hope restore the healing of all disease. I sing praises, I sing praises, I give you honor, worthy Jesus. And we give you praise and all of the honor. You are God, the one we live for. We give you praise and all of the glory, God. And we give you praise and all of the honor. You are God, the one we live for. We give you praise and all of the glory, God. And I see glory falling in this place, and I see hope restore the healing of all disease. I sing praises, I sing praises, I give you honor, worthy Jesus. And we give you praise and all of the honor. You are God, the one we live for. We give you praise and all of the glory, God. And we give you praise and all of the honor. You are God, the one we live for. We give you praise and all of the glory, God. And all of the Deixe a sua presença encher esse lugar. Deixe a glória cair. Deixe os anjos subirem e descerem. E a sua glória cair. E eu vou adorá-lo enquanto a sua glória cai. Face a face você e eu. You are God, the one we live for. We give you praise and all of the glory, God. Gente, vamos convidar pessoas que hoje vai ser forte We demais. give you praise. Convida aí, manda um aviãozinho para alguém aí. You are God, the one we live for. We give you praise and all of the glory, God. All of the glory. Já eu começo. Amém. Infelizmente, eu tenho que parar a música aqui.
Glória a Deus, gente. Deus abençoe. Hoje tem uma turma boa chegando aí, muita gente que eu não vejo, que eu não conheço. Sejam bem-vindos. Aqueles que seguirem nosso ministério aí estarão entrando por um portal novo na sua vida cristã. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Obrigado a vocês que estão convidando pessoas. E hoje nós vamos falar sobre graça e lei. Hoje eu vou falar contrário dos evangélicos todos que você conhece, tá bom? Hoje eu vou dar um tiro na minha cabeça na frente de vocês aqui. Porque eu vou falar o que ninguém tem coragem de falar. Eu vou falar que, ai de nós sem a lei. Ai de nós sem a lei. E eu vou provar isso para você. Dentro da nossa série da mentalidade judaica. Viu? A lei é a palavra. A lei é a Torá. E os cristãos entendem, infelizmente, a igreja cristã, a maioria dos evangélicos, seja batista, seja presbiteriano, seja pentecostal, não importa. A maioria dos evangélicos entendem essa palavra lei como algo ruim. Por isso que nós somos um país cheio de crime. Porque nós entendemos a palavra lei como algo ruim. Aí a pessoa que mal sabe ler, se converteu, não tem nem 3 dentes na boca, fala assim: Jesus veio para acabar com a lei, para trazer a graça, mas vive numa desgraça. Jesus veio trazer a graça, mas você vive na desgraça, né? Será? Eu dou logo um tiro. Como é que está o casamento? Como é que está a vida financeira? Como é que está a sua vida? Como é que está a sua alma? Estou na graça. Aí você não tem nem coragem de falar que está na graça olhando na minha cara. Porque a graça, meu irmão, ela é resultado da lei. Eita, já soltei uma bomba aqui. Não há graça sem lei. Os cristãos, infelizmente, pensam que a lei, ela é um tipo de punição que Deus deu para o homem. Ai, né? Estou na graça, livre do jugo da lei. Livre do jugo. A lei não é jugo, meu irmão. Talvez em algum contexto o apóstolo Paulo possa ter deixado parecer que a lei é um jugo, porque ele estava falando para um bando de religiosos, legalistas. Mas jugo é viver sem a lei. Por quê? Porque sem a lei eu peco. Sem a lei eu profano. Sem a lei eu cometo erros que nem sei que existem. Eu desagrado a Deus de maneiras que eu nem sabia que desagradavam. Por exemplo, eu não conhecia a lei. Durante 1000 anos de cristão eu não conhecia a lei. Então eu não guardava o sábado. Durante 1000 anos de cristão, eu não conhecia a lei, então eu não celebrava as festas bíblicas. Durante 1000 anos de cristão, eu não conhecia a lei. Então eu vivia esse evangelho deliberado, que nós chamamos de graça. O que é o evangelho deliberado? Eu vou para a igreja, fecho o olho bem apertadinho, levanto a mão, fico tremendo na hora do louvor, depois fico sentado, ouvindo o pastor pregar, e isso só é o evangelho. Então hoje nós vamos trabalhar para você entender o que é a lei. Se você não concordar, tudo bem, mas não concorde depois da live. Eu quero que você entenda o que é a lei. Primeira coisa, Jesus não veio anular a lei. Quem diz que Jesus veio anular a lei? Deixa eu abrir aqui. Mateus capítulo 5, versículo 17, né? Um pouquinho no mesmo contexto da oração do Pai Nosso. Deixa eu ver se eu abro aqui rapidinho. Deixa eu ver como é que está essa versão judaica aqui, que é a minha Bíblia judaica. Mas vamos ver. Mateus 5,17. Jesus disse: não pensem que eu vim abolir a Torá. A Torá, aquela ali, ó, que é a lei. Na Bíblia cristã está escrito
não pense que eu vim abolir a lei. Mas o original é: não pense que eu vim abolir a Torá e os profetas. Eu não vim abolir, mas completar. Ou, em algumas traduções, complementar. Jesus veio trazer um entendimento. Qual é a função de Jesus? A função de Yeshua é explicar para os fariseus restantes dos cativeiros que eles não estavam entendendo assuntos fundamentais do judaísmo. Jesus foi explicando isso. Então, quando Jesus fala tudo aquilo que nós hoje seguimos, aquilo tem a ver com o contexto de que Jesus estava explicando a própria lei, a própria Torá. E eu vou mostrando isso aqui. Agora, as pessoas dizem assim, isso é muito comum. Eu não sei se você já ouviu isso, acredito que sim. E se sim, você pode comentar para mim aí. Alguém dizia assim: a lei é impossível de ser cumprida, por isso veio a graça. A lei é impossível de ser cumprida. De fato, pelo menos 613 mandamentos, como é que eu vou cumprir todos eles na íntegra? O problema é que as pessoas não entendem que Jesus não veio aqui buscar ninguém para nota 10. Deus também não procurou ninguém para nota 10. Então, quando eu digo eu não consigo tirar nota 10 no cumprimento da Torá, não significa que eu estou reprovado. Então, Deus tem o método dele de aprovação. Foi desse método que Deus aprovou Davi e tantos outros. Agora, a graça que nós, evangélicos, dizemos, nós temos o mérito da graça. Nós temos o mérito da graça. O Antigo Testamento é lei, aleluia. O Novo Testamento é graça. O Deus do Antigo Testamento é lei, mas o Jesus do Novo Testamento é graça. Você está enganado. Você está enganado. A graça acontece desde Gênesis capítulo 1, versículo 1, até Malaquias. Ou você vai me dizer que o Deus da graça não aparece na Bíblia? Ou você vai me dizer que a bondade de Deus não aparece em Gênesis, em Deuteronômio, em Levítico, Número, Êxodo? Olha a bondade de Deus, a graça de Deus aparecendo na sarça ardente falando Moisés. Eu estou aqui aparecendo na sarça ardente porque eu ouvi o clamor do meu povo no Egito e eu vim para te usar para libertá-lo. Se isso não é graça, o que é isso, gente? O que é isso? Quando Davi vai dizer assim no Salmo 23, bondade e misericórdia nos seguirão. Bondade e misericórdia. Ele está falando de graça. A bondade de Deus é a graça, a misericórdia de Deus é a graça. Então você precisa abrir os olhos nesse exato momento para entender que de Gênesis a Malaquias nós vemos a graça. E de Mateus a Apocalipse nós vemos a lei. Apóstolo, o senhor está invertendo tudo todo. Nós vemos a lei no Novo Testamento, desde quando Jesus bota o pé na terra. Senhor, mas Jesus não é a graça? Jesus é a lei ou é a graça? É a lei também. O próprio João diz, o verbo se fez carne e habitou entre nós. O verbo, quem é o verbo? O verbo é a palavra. Quem é a palavra? A Torá. A Torá se fez carne. A lei se materializou em forma de homem. Então no Antigo Testamento a carne se fez verbo, virou livro. Mas no Novo Testamento o verbo se fez carne. Entenda uma coisa, não existe diferença entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento, é o mesmo livro. É o mesmo livro, que é um livro que fala da lei e da graça andando de mãos dadas. Você pode dizer glória a Deus aí, escrever glória a Deus, dá uma cambalhota aí. A lei e a graça, elas dependem uma da outra. Você vai entender muita coisa no decorrer dessa live. Então, olha como é que hoje nós vivemos, a diferença entre a mentalidade cristã, que cada vez mais me preocupa, e a mentalidade judaica. O cristão, ele vai entender que a graça veio para substituir a lei. Agora, o judeu entende que a lei e a graça são tão importantes uma quanto a outra, elas caminham de mãos dadas. Que maturidade é essa, gente? Que
Que maturidade é essa que nós precisamos ter? Olha que frase interessante do judeu. Deus é amor e perdão, isso é graça. Mas Ele também é lei e direção, isso é lei. Será que o que me direciona nos caminhos corretos é a lei ou a graça? Será que o que me faz me comportar de maneira correta como cristão é a lei ou é a graça? Será que o que me faz fechar a boca na hora de falar uma palavra torpe, me faz fechar os olhos na hora de ter um olhar ruim? O que me segura diante da do pecado que tem dentro de mim, da maldade que tem dentro de mim, o que me contém é a lei ou é a graça? É a lei. A graça vem para me perdoar. A graça vem para me dar uma segunda chance. Mas a segunda chance porque eu não consegui. Se eu sou professor de uma escola e um aluno fala assim: professor, eu tirei uma nota baixa, me dá uma segunda chance. Primeira coisa que eu quero investigar é se esse aluno estudou, mesmo tirando nota baixa. Eu quero investigar se ele se esforçou. Eu quero investigar se ele ficou até o final na hora da prova, tentando. Porque se eu vi que ele se esforçou, lei, eu dou uma segunda chance, graça. E para que existe a lei? Dentre muitos outros motivos. A lei existe para provar, para Deus provar o quanto Ele acredita em você. Quando tem um texto dizendo uma lei, tem aqui, ó, quando você vai lá em Salmo 1, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho do pecador, e nem se assenta na roda do escarnecedor. Antes tem prazer na lei do Senhor, na lei, nela medidas de dia e de noite. Uau! Ali está o segredo, a lei. A lei vai me trazer a bem-aventurança. Então a lei é a prova da confiança de Deus na capacidade do homem obedecer, mesmo sabendo que você não vai conseguir o suficiente. E aí nós vamos ver o conflito entre duas palavras, crer e fazer. Porque o cristão diz assim: basta crer. Basta crer. Eu creio em Jesus. Eu estou salvo, aleluia. Eu vou adulterar daqui a pouco, mas eu creio no perdão. Eu creio que Deus sabe como é que eu sou. Ele me entende. Ele me entende, aleluia. Eu creio. A ideia do creio sem o fazer, ela é muito perigosa, porque ela sustenta essa geração de cristãos deliberados, essa geração de cristãos cheios de pecados, porque eles creem. Eles creem. Mas crer não é o suficiente, porque o crer, ele faz parte da graça. Mas falta o fazer. Fazer é o que eu tenho que fazer, o que eu não posso fazer. É assim que a lei se divide. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que ter uma esposa só. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que ter um filho. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que acordar cedo. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que trabalhar. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que celebrar as festas. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que entregar meu dízimo. O que eu tenho que fazer? Tantas coisas. O que eu não posso fazer? Isso também. Não posso adorar outros deuses. Não posso cobiçar a mulher do próximo. Então tudo isso é lei. Então, se você tem um crer sem o fazer, está faltando alguma coisa. E se você tem um fazer sem o crer, que é o problema dessa última geração de judeus, de Jesus, né? Quando Jesus encontrou aquele povo que fazia, mas não cria. E ele veio para os que eram seus, os seus não receberam. Então foi o erro deles de não crer, mas o nosso erro como cristãos é de não fazer. Faz sentido para vocês até agora? Porque eu ainda tenho algumas coisas importantes para falar. Algumas coisinhas. Cuidado com essa ideia de crer sem lei, a fé sem lei.
Porque a fé não é uma ordenança. A fé não é uma ordenança. Você tem fé porque é bom para você. Uma fé maior, uma fé menor, sem fé é impossível agradar a Deus, mas não é uma ordenança. Então, você faz se quiser. Muito confortável. Agora, a lei é uma ordenança. A palavra é uma ordenança. Eu estou escrevendo a cartilha que nosso ministério vai usar para dar discipulado para centenas de pessoas pela internet. São 12 aulas. Uma delas é sobre a importância da palavra. E o dever de casa que vai ter na cartilha para essa matéria é leia o Salmo 119 todo. Leia o Salmo 119 todo. Porque você vai ver como a palavra diz sobre a lei de maneira tão apaixonada. Escondi a palavra no meu coração para não pecar contra ti. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para os meus caminhos. Lei. Preste atenção. Um texto da Midrasha, que é um dos escritos considerados sagrados pelo judaísmo, e eles consideram que Deus falou essa frase que eu vou ler para vocês aqui, que faz muito sentido para mim. Então vamos crer que Deus disse isso. Ó. Se eu criar o mundo baseado unicamente na graça, o pecado vai se multiplicar, pois a tentação de pecar é muito grande quando não há leis. Uau. Mas caso eu me baseie tão somente em leis, em julgamentos severos, o mundo não poderá sobreviver. Por quê? Porque Deus ia ser muito duro. Ao invés disso, criarei um mundo com a lei e com a graça. Então haverá chance para a humanidade. Que coisa linda, gente. Olha que frase linda. Essa frase é do judeu. E você diz que o judeu não entende na graça. Vou ler de novo. Se eu criar um mundo baseado unicamente na graça, unicamente, igual muitos cristãos pensam, o pecado vai se multiplicar, porque a tentação de pecar é muito grande, porque não há lei. Mas caso eu me baseie tão somente em leis e julgamentos severos, o mundo não vai sobreviver. Só martelada que vai vir. Então, ao invés disso, criarei um mundo com a lei e com a graça. E haverá chance para a humanidade. Veja essas comparações aqui, eu já estou partindo para a reta final. Pela graça o homem é perdoado. Verdade? Claro que é. Pela graça o homem é perdoado. Pela lei o homem treina para não pecar. Uau! Então, pela graça, se eu pecar, Deus me perdoa. Amém, aleluia, glória a Deus. Mas pela lei, eu aprendo a não pecar. Escondi a palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então, gente, nessa frase aqui, me perdoa o que eu vou falar para vocês. Cuidado, você não vai se comprometer, porque é só nessa frase aqui. Você prefere a lei ou a graça? Pela graça o homem é perdoado. Pela lei o homem treina para não pecar. Eu prefiro a lei. Porque eu vou treinar para não pecar. Agora, se eu pecar, a graça vai estar lá me esperando. Entendem? Pela graça conhecemos a face de Deus. Pela lei conhecemos o caráter de Deus. Eita, isso é muito forte. Pela graça Deus aparece para mim, pecador. Eu vejo a sua face. Mas pela lei eu entendo qual o caráter dele. Eu entendo o caráter de Deus pela sua lei. Pela graça não tem como entender o caráter de Deus. Tem como entender o amor dele, a bondade dele. Pela graça nós somos justificados, como diz no Novo Testamento, mas pela lei nós somos santificados. Somos justificados. A graça me faz justo, sem eu merecer. Mas a lei me faz santo quando eu cumpro a santificação. Conforme Jesus falou, vós já estão limpos pela palavra que eu tenho pregado. A palavra é limpa. A graça existe para nos perdoar e para nos salvar. Aleluia. A lei existe para nos ensinar a viver o caráter de Deus.
Agora, eu vou finalizar com chave de ouro. De repente você está assistindo essa live falando assim, baboseira, 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 baboseira. Sabe o espírito da religiosidade quando possui uma pessoa? Heresia, aleluia. A lei e a graça não andam juntos, aleluia. Não andam? Então o que está escrito aqui no Salmo 85, versículo 10 e 11? Encontraram-se a graça e a verdade. Justiça e paz se beijaram. Encontraram-se a graça e a verdade se beijaram. Ué, mas aqui não está falando lei, está falando verdade. A verdade não é a lei. Encontraram-se a graça e a verdade, não a lei. Ué, mas que verdade é essa? Salmo 119, versículo 60. A tua palavra é a verdade desde o princípio. Novo Testamento, João capítulo 17, versículo 17. Santifica-nos na verdade. A tua palavra é verdade. Então a palavra e a graça se encontraram. Está em Salmos 85, versículo 10 e 11. E nessa noite aqui, Salmo 85, 10 e 11 estão se cumprindo. Porque a graça está te perdoando agora dos seus pecados. A graça está te dizendo, você vai para o céu se você crer. Mas a lei está te dizendo, se conserta. A lei está te dizendo, dá tempo ainda de aprender a ler. Eu hoje baixei e imprimi, porque eu ainda não consegui comprar, um livro chamado, agora nem lembro o nome do livro, é difícil o nome em hebraico, que são as 613, a maneira pública de falar, né? As 613 leis. O que são as 613 leis? Um sábio judeu da antiguidade, Maimônides, pegou toda a Torá e leu cuidadosamente e facilitou o nosso entendimento. Dividiu em 613 leis. Leis simples. Não fique de olho na mulher do teu vizinho. Não faça isso. Faça isso. São leis. É a Torá. Coisa que um garoto de 13 anos de idade no judaísmo já decorou, e nós aqui estamos com 50 anos de crente, ouvindo falar da lei. Cuidado com aquelas pessoas que chegam perto de você dizendo que não precisa mais da lei, só da graça. Essas pessoas com certeza vivem numa desgraça. Existia uma igreja, não sei se ainda existe, mas há 17 anos atrás, essa igreja estava começando a se popularizar no mundo, uma igreja de origem em um desses países latinos aí, e o nome da igreja era Crescendo em Graça. Crescendo em Graça. Crescendo em Graça. E o líder, que eu não lembro o nome oficial dessa igreja, que era o pastor mundial dessa igreja, ele era denominado na igreja como Jesucristo Hombre. O nome do cara, Jesus Cristo Homem. Jesucristo Hombre. Essa igreja acabava o culto, e tinha aqui no Brasil, já tinha um monte. Acabava o culto, eles faziam um boate na igreja, tomavam cerveja, zoavam música do mundo, porque eles diziam, não precisa da graça. Eles literalmente não liam mais o Antigo Testamento, eles tiraram, porque o religioso ainda diz assim, o Antigo Testamento é sombra para as coisas do futuro. Não é sombra não. O Antigo Testamento é a Bíblia. O Novo Testamento é a explicação. Engole aí que dói, mas é verdade. O Antigo Testamento é a Bíblia. Tem gente que tira o Antigo Testamento, compra até o Novo Testamento só para ler. Estou na graça. Sabe o que aconteceu com aquele pastor? Morreu de cirrose. Morreu de cirrose hepática, causada pela quantidade de cachaça que ele bebia. Porque Deus não se deixa escarnecer. Não seja... Existem algumas denominações que são muito legalistas, são muito do Antigo Testamento e esquecem do Novo. Existem outras que são muito do Novo Testamento, esquecem do Antigo. Nesse momento eu quero que você esqueça que existe Antigo Testamento e Novo Testamento e pense na Torá, pense na palavra.
um livro sagrado de Gênesis a Malaquias e um outro sagrado que explica o primeiro. E esse livro aqui é o manual da humanidade, é o manual da tua vida, é o manual da eternidade. Eu estava explicando para uma pessoa como é que faz para amar a Bíblia. Primeira dica: lave as mãos antes de tocar na Bíblia. Não fui eu que inventei. Isso vem lá do judaísmo, milhares de anos atrás. Mas por que eu preciso lavar as mãos para tocar na Bíblia? Para que o meu cérebro entenda que eu estou botando a mão em algo sagrado. Você vai ver, eu vou providenciar uma baciazinha de bronze ou de alumínio e vou deixar aqui com uma toalhazinha, de vez em quando eu vou lavar a mão. Lave as mãos para tocar na Bíblia, para você mandar um recado para o seu cérebro. Segundo, tenha a sua Bíblia particular, mesmo que você tenha 5, 6 Bíblias em casa, escolhe a Bíblia do coração, vai lá na loja, escolhe a melhor, que combina contigo. Essa aqui combina comigo, judaica, capa de couro, letra que eu gosto, fácil de ler. Você vai ter a Bíblia do teu coração. Não deixe a Bíblia em qualquer lugar da tua casa. Ah, deixei a Bíblia ali, esqueci a Bíblia na igreja, deixei a Bíblia no carro. Não, tenha na sua casa um lugar especial para a Bíblia, um altar para ela. Não é para deixar ela aberta igual os católicos fazem, não. Fechadinha, mas está no altar da Bíblia. Não enche a Bíblia de papel dentro. É um objeto sagrado. Entende? Quando você vai ler a Bíblia, faz igual o Bertelli me ensinou. Eu aprendi isso com o Judá Bertelli. Manda um aviãozinho para ele aí, vai. Desafio todos vocês mandarem um aviãozinho para ele. Encher a caixa dele de aviãozinho. Assim, o apóstolo Ricardo falou de você. Bertelli pega a Bíblia, gente, isso eu vi pessoalmente, é natural dele. Ele pega, obrigado Pai, obrigado Filho, obrigado Espírito Santo, obrigado pela tua palavra. E vai ler. Dá um beijinho na Bíblia. O judeu, ele lava a mão. Antes de ler a Bíblia, ele fala, ele barocatai, achei Bechem Adonai, bendito seja Deus, obrigado pela sua palavra, escritura, que mostra o caminho para onde eu devo ir. É pecado você fazer assim, abrir a Bíblia e ler o que está escrito? Claro que não. Claro que não. Jesus fez isso lá. No Evangelho de Lucas diz, e Jesus foi até o altar na sinagoga e abrindo o rolo, caiu no livro do profeta Isaías, que dizia, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar as boas novas. Então ele abriu o rolo e caiu. Agora, você não é obrigado a ficar com um texto como se fosse, nossa, aqui está dizendo que eu tenho que me enforcar igual Judas. Não. Caiu aqui, mas não falou nada comigo, você olha para outro lugar, vai procurando, vai namorando a Bíblia. Namora a Bíblia, gente. Namora a Bíblia, vai olhar para cá, vai para lá, opa, gostei disso aqui, vou ler. Tem um relacionamento com as Escrituras. Tem um relacionamento com as Escrituras. Eu vou te pedir uma coisa, se você puder. Desinstala a Bíblia do seu celular. Faz esse ato profético. Quando você quiser ler a Bíblia, você vai ficar nervoso procurando uma Bíblia de papel. Porque hoje a geração já não sabe nem fazer assim, ó. Eu, graças a Deus, desde jovem, eu fazia plá, plum, já caía no versículo. Abra sua Bíblia em Obadias, capítulo 1, versículo 3. Eu, plá, pum, caiu. Por quê? Porque eu estava acostumado. Agora com essa geração da internet, a geração do aplicativo, nós nem procuramos mais na Bíblia de papel, bota lá no versículo digital, telão na igreja. É confortável o telão para os visitantes, mas você agrada 3 visitantes e destrói 50 mil crentes. Que apaga a luz, liga o telão, como é que eu vou ler a Bíblia? Não preciso nem levar a Bíblia para a igreja. Eu sei que tem benefício do telão e da luz apagada, e eu respeito, mas eu ainda acho que a Bíblia é primeiro lugar. Ó, a Gilda está dizendo, é correto dizer que a Bíblia fechada é um livro comum? A Bíblia não é um livro comum nunca. Fala isso com um judeu. De jeito nenhum. De jeito nenhum. O problema não é que a Bíblia está fechada, o problema é que nós estamos fechados para a Bíblia.
Porque no momento que você se abrir para a Bíblia vai se abrir para você. E você vai abrir a Bíblia. Não é a Bíblia que se fechou sozinha. Alguém fechou a Bíblia. Não é? A Bíblia é um livro extraordinário. Eu não quero... A linha é muito tênue entre eu levar para um misticismo perigoso, mas no momento que você faz isso aqui, poder pula em cima de você. Quando você lê os salmos, anjos se movimentam para cada salmo. 22 anjos. Entende? Então, a Bíblia, principalmente quando você lê em hebraico. Eu vou deixar para falar que isso é mais maduro para o futuro, né? Para falar sobre o código da Bíblia, que é um assunto de cabala, para você entender que tem segredos dentro da Bíblia, que você vê e não percebe, mas seus olhos captam e seu espírito recebe. Amém, gente? Como é errado fazer marcações na Bíblia? Não vou dizer que é errado. Não vou dizer que é errado, eu já fiz muito. Já tem muita Bíblia rabiscada aqui. Agora, é aquilo que eu falei. Quando você lava a mão para tocar na Bíblia, você está mandando um recado para o seu subconsciente. Esse livro é um livro importante, sagrado. Quando você tem um lugar certo para botá-la em casa, mesma coisa. Agora, quando você começa a rabiscá-la, de repente no seu cérebro você está dizendo: isso aqui é um caderninho da escola. É uma revistinha de escola dominical. Adorei esse comentário aqui. Você não acha arriscado acreditar em tudo que os sábios judeus escrevem e interpretam da Torá? Tipo a reencarnação, que é uma doutrina judaica? Não, mas quem disse que eu acredito em tudo? Acredito em tudo não, minha irmã. Eu acredito em tudo que a palavra diz. O interessante é que os judeus, eles vivem a palavra há muitos anos. Então, quando um judeu fala alguma coisa, geralmente tem uma base profunda na palavra, muito profunda. Aí eu venho para a palavra, vejo, quando eu vejo, eu venho para a live. Falo: opa, eu posso pregar isso aqui, porque tem verdade, tem palavra nisso. Até sobre reencarnação, existem bons e sólidos argumentos teológicos. É porque nós, cristãos, decidimos não compactuar com esse tipo de pensamento. O judeu acredita, nem todos. Como é que nós vamos saber o que é verdade e o que não é? Não sabemos. Não sabemos, só vamos saber na eternidade. Então eu não posso dizer assim: não existe reencarnação. Não posso. Só também não vou ficar pregando que existe. É um assunto para ficar quieto. Mas vamos lá, obrigado pela pergunta. O que fazer com as Bíblias que ficam velhas? Ótima pergunta, eu também tive essa dificuldade durante muito tempo. Você vai enviá-la por correio para a Sociedade Bíblica do Brasil, da sua geografia, da sua região. Em todo lugar tem. Você liga para a Sociedade Bíblica do Brasil, da sua região, pergunta: qual endereço eu quero mandar uma Bíblia? E você manda. Não joga fora não, porque é um sacrilégio, é um pecado. Cada versículo da Bíblia é sagrado. Então não jogue fora. Cabalá é perigosa, é ocultismo judaico. Mais ou menos. Mais ou menos. Tem coisa boa na Cabala, sem dúvida que tem. E tem coisa ruim. Como em qualquer outro tipo de assunto que mexe com o mundo espiritual e sobrenatural. Porque o que é a Cabala? A Cabala é a ramificação do judaísmo que dedica a aprofundar nas questões sobrenaturais. Mas ali também entram pessoas que passam do limite há muito tempo, até alguns bruxos judeus. Mas o problema não é a Cabala não, o problema são as pessoas. Entende? Olha, gente, eu estou mexendo com a cabeça de muitos de vocês. Vocês têm duas opções. Tem muita gente que fala assim: não vou seguir mais não, porque fala coisa que eu não gosto. Você está na zona de conforto intelectual, então. Você tem medo de ser inteligente. Agora, se você fica aqui comigo, você vai sempre analisar e chegar às suas conclusões. Né? Apóstolo, existe numerologia na Cabala? Sim, existe. Chama-se gematria e é muito legal. Gematria é muito legal. Vou te dar um exemplo da Bíblia falando sobre numerologia da Cabala. A Bíblia vai dizer assim: quem souber calcular, calcule. O número é 666.
Mas por que ele falou então para calcular se o número é 666? Tem um cálculo, tem um código, tem um segredo. Isso fala de numerologia. Viu? Vocês sabiam que o Salmo 119 é dividido em 22 partes de 8 versículos? Preste atenção no que eu vou falar. Ó, quem já comprou meu livro aí, das 22 letras do hebraico, Os Portais do Aleph Beit, as 22 letras do hebraico. O Salmo 119, só para você entender essa questão de numerologia. As letras hebraicas são números, tá? Também. O Salmo 119 é dividido em 22 partes de 8 versículos. Cada parte de 8 versículos é para uma letra hebraica. Então, os primeiros 8 versículos, todos eles começam com a letra Aleph do hebraico. Isso no hebraico. No português mistura tudo, a tradução é um problema. Então você vai ver, ó, de 9, do Aleph, do versículo 1 ao versículo 8, começa tudo com Aleph. Do versículo 9 até, aí vai contando 8, Beit. Depois mais 8, Gimel. Mais 8, Dalet. Mais 8, Rei. Então, é tudo contado. Tudo tem um propósito. Né? Os judeus também acreditam em signos. Eles não acreditam nos signos, eles acreditam nos astros. Deixa eu explicar uma coisa para vocês, gente. Jesus falou para os discípulos o seguinte: vocês não conseguem compreender os sinais das estações. Vocês sabem como é que se planta, como é que se colhe, mas vocês não conseguem compreender os sinais das estações. O que são os sinais das estações? Hoje em dia nós temos Google. Hoje em dia nós temos Facebook, Instagram. Hoje em dia nós temos internet. Hoje em dia nós temos calendário. Hoje em dia nós temos relógio. Hoje em dia nós temos iPhone. Naquela época não tinha nada, só tinha o céu. Preste atenção. Antigamente só tinha o céu. Então, tanto as culturas pagãs quanto as culturas judaicas olhavam para o céu na expectativa de entender o que Deus está falando. Então os povos antigos começaram a perceber que as estrelas elas se agrupavam em formato de animais. Escorpião, Câncer, Sagitário. E eles os povos antigos começaram a entender que essas constelações eram deuses. E começaram a venerar essas constelações. Então, obviamente, os demônios sentaram ali, possuíram aquelas constelações e viraram os signos do zodíaco. Só que isso também virou cultura. Então, quando o judeu fala Sagitário, ele não está falando da divindade, ele está falando da cultura, do hábito que eles tinham de entender os tempos e as estações. Então, quando você vai olhar para o calendário bíblico, que eu tenho desenhado aqui, ó, aqui é o calendário bíblico, o mês primeiro, nós estamos nesse mês aqui, ó, de Nissan. Depois vem Iyar, depois vem Sivan, depois vem Tammuz, depois vem Ab, depois vem... Então, quando nós olhamos para o calendário bíblico, os judeus, eles sabem que para cada um desses meses bíblicos que Deus estabeleceu, está na época de uma daquelas constelações. E eles falam, olha, tem aquela constelação, Sagitário, mas não é porque eles veneram a constelação, é porque eles estão acostumados a olhar para tudo como uma coisa só. E outra coisa, o judeu não demoniza tudo. Enquanto os apóstolos de hoje ficam, cuidado com as vibrações dos tronos, do não sei o quê, o judeu fala assim, deixa ele lá, o meu negócio é Adonai. Cuidado que você está debaixo de uma vibração do trono, do não sei o quê. O judeu morre de rir. Continua prosperando e enriquecendo lá. Meu negócio é com Adonai. O evangélico gosta muito do demônio, né? Pensa num povo que gosta do capeta. Porque o demônio ajuda a igreja a crescer, né? Aí fala muito de capeta. Eu estou muito preocupado, tá? Com muitos apóstolos aí, colegas,
que só fala de demônio, trono, demônio, trono, demônio. Você entra na live da pessoa, só sabe falar de demônio, trono. Como é que deve ser de noite o marido com a mulher? E aí, o demônio foi bem? Não, trono, não. Só sabe falar disso. Vamos falar de coisa boa. Estamos aqui desde as 19h30 falando da palavra, da Torá. Querem perguntar, gente? Tem mais uns minutinhos aí, eu estou disponível. Quando eu faço o mapa profético, eu até coloco ali uma referência de qual é o trono que estava em regência no dia que a pessoa nasceu. Tem um textinho explicando o trono, mas isso é 10% do mapa profético. 90% é profecia, 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 direção, ativação. Olha, eu vou perder muito amigo esse ano, mas eu não vou ficar tolerando essa palhaçada que está aí, não. Já está chato demais, gente. Ovo de anjo, pena de anjo. E olha, se depender de mim, eu fico sozinho. Mas eu vou pregar para você a verdade. Eu vou pregar para você a verdade. Não me converti, eu sou pioneiro nesse negócio. Eu estou desde 94 na estrada. Eu estou vendo o evangelho se transformando numa falácia, numa baboseira, só para movimentar dinheiro para lá e para cá. É 2.000 para cá, 3.000 para lá, 2.000 para cá, 3.000 para lá. Entende? Ó, o meu discípulo Sandro aí, eu quero saber de Deus, apóstolo. É isso, gente. Vamos viver uma vida tranquila, mais leve, né? Parar de dar crédito. Olha, eu vou dar uma aula aqui de novo, de vez em quando eu dou, sobre autoridade espiritual. Sobre a visão que Deus me deu quando Ele me levou no segundo céu. Depois que eu tive aquela visão, parei de me preocupar com o demônio. Se aparecer na frente, eu passo por cima dele. Amém, gente? Posso finalizar por hoje. Vocês sabem que essas lives estão sendo salvas no meu YouTube, Apóstolo Ricardo Ribeiro. E nesse YouTube tem mais de 1000 lives já, que eu fiz com muitos apóstolos e profetas do Brasil e do mundo, sobre todos os temas que você pode imaginar. O pessoal que está me conhecendo agora, dá uma olhada lá, dá uma olhada nas playlists, tem muita coisa boa para você. E amanhã, se Deus quiser, deixa eu só anunciar qual vai ser o assunto de amanhã. Amanhã eu vou aprofundar um pouquinho a conversa de hoje, vou falar sobre as 613 leis, vou dar alguns exemplos delas. É isso aí. Então tá bom. Que o Senhor abençoe a sua vida, que o Senhor te dê paz, alegria, prosperidade, bênção. E vamos caminhar juntos. Eu espero chegar no céu junto com você, celebrarmos ali a presença de Deus e vivermos o que a eternidade tem para nós. Shalom. Tchau, tchau.